Olá, turminha da Horta! Bem-vinda à nossa sexta videoaula. Essa semana vamos falar sobre uma data muito importante para nós que realizamos aulas da educação ambiental. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vamos agora, a partir dessas imagens que a gente vai estar vendo aí, conversar um pouquinho sobre o que é o meio ambiente e depois a gente volta novamente, conversando um pouco mais sobre a nossa hidroponia, o como foi o passar desta uma semana após a nossa quinta videoaula. Vamos conhecer então o significado de meio ambiente? O que é o meio ambiente? O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em alguma região dela e que afetam os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos que são identificados pelos componentes que fazem parte deles. Vamos conhecer os mais importantes? Composição do meio ambiente. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. O meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animal, micro-organismos, solo, rochas e atmosferas. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, como a água e o ar, e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e o magnetismo. O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: atmosferas, litosferas, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada ar que envolve o planeta, formada por gases como oxigênio, gás carbônico, metano e nitrogênio. A litosfera é a camada mais externa do planeta, formado pelo solo e por uma superfície rochosa, também chamada de crosta terrestre. Já a hidrosfera inclui todas as águas do planeta, rios, mares, lagos, oceanos. E a biosfera é a camada mais referente à vida e engloba todas as formas de vida que existem na Terra. Meio ambiente e ecologia. Na ecologia, o meio ambiente é o ecossistema em que se desenvolve a vida de um tipo de organismo, ou seja, existem diversos tipos de ecossistema em que os organismos vivem. No meio ambiente, existem vários fatores externos que têm a influência sobre a vida dos organismos. Assim, a ecologia é uma área que tem como objeto de estudo as relações existentes entre os organismos e o ambiente que os envolve. Como preservar o meio ambiente? Vocês sabem? A preservação do meio ambiente, ela depende muito da sensibilidade e a participação de todos os indivíduos de uma sociedade, ou seja, cada um de nós. A cidadania para a preservação do meio ambiente deve contemplar atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Dessa forma, é importante instruir e educar os cidadãos de várias idades, através de formação, de consciência nas escolas e em outros locais. Além da educação ambiental, a sustentabilidade é um dos fatores mais importantes para garantir a preservação do meio ambiente. Como que é a preservação ambiental através da sustentabilidade? Vamos lá? A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra e é manter a qualidade de vida e manter o ambiente em harmonia com a existência das pessoas. O próprio conceito de sustentabilidade é para longo prazo, ou seja, as ações que nós estamos fazendo hoje, iremos colher os frutos dela lá no futuro. A geração futura vai estar colhendo o resultado daquilo que a gente está plantando hoje. Significa, então, que cuidar e preservar de todo o sistema para que as gerações futuras também possam aproveitá-lo. Então, temos que nos preocupar, sim, não só com o hoje, porque o hoje vai ser o resultado para o amanhã. A sustentabilidade
ela se refere a diversas medidas e estratégias que podem ser adotadas pela sociedade para que o meio ambiente seja preservado e seja considerado sustentável. Isso significa que devem ser encontradas formas de ação que permitam a coexistência das pessoas com a preservação do meio ambiente, para que os recursos naturais não se esgotem. Então vamos ver alguns exemplos de como preservar o meio ambiente? São algumas medidas de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente. Tais elas como podem ser as: evitar todo tipo de poluição nas águas, rios, mares e lagos, separar o lixo orgânico do lixo reciclável e os diferentes tipos de lixo reciclável, fazer o consumo consciente de recursos como água e energia elétrica, evitar desastres ecológicos como queimadas, derramamentos de óleo nas águas, desmatamento e morte de animais, diminuir a poluição e a emissão de gases poluentes, usar energias reaproveitáveis e renováveis como a solar, eólica do vento e a hidrelétrica de águas, diminuir o consumo de alimentos e de produtos industrializados, usar meios de transportes alternativos e menos poluentes, como a bicicleta e os transportes públicos, construção de casas sustentáveis que sejam preparadas para o uso de energias alternativas e renováveis. Além dessas medidas, que podem ser adotadas por toda a sociedade, faz parte da conscientização da sustentabilidade a educação ambiental. Então veja que as nossas atividades lá, o propósito é exatamente isso, conscientizar da importância do cuidar. E não só entender esse cuidar, mas fazer, praticar esse cuidar diariamente, fazer como algo da rotina da vida da gente, né? Então, a educação sobre a proteção do meio ambiente, ela deve ser proporcionada ao cidadão e às crianças para garantir a preservação do meio ambiente, para que as gerações futuras, né, possam ter a oportunidade de viver o mesmo que a gente está vivendo hoje, né? A qualidade, tudo que é de bom que a natureza pode nos oferecer. É importante que a sustentabilidade do meio seja cada vez mais uma prioridade para os políticos e para a sociedade no geral. Precisamos que todos tenham essa conscientização, né? Para a conservação do meio ambiente, ela consiga ser alcançada de uma maneira geral. Qual é a importância da reciclagem para o meio ambiente? Que é uma outra questão muito importante também. A reciclagem é um processo de grande importância para a preservação do meio ambiente. Através da reciclagem e da diminuição do lixo, é possível reduzir a poluição do ar, da água e do solo. O processo de reciclagem engloba a separação do lixo por categorias para que os resíduos possam ser reutilizados, dando origem a novos produtos. Podem ser usados na reciclagem materiais como plástico, papel, vidro, papelão, madeiras e metais em geral, que é o que a gente utiliza muitas vezes nas nossas aulas nos dias que estão chuvosos, né? A gente não utiliza materiais e reaproveita criando outras coisas. É exatamente isso, é reaproveitar de uma maneira correta, sem fazer o descarte errado. Os resíduos de lixo orgânico, lixo doméstico, podem ser utilizados para o processo de compostagem, que transforma em adubo e que pode ser usado no plantio de vegetais, legumes e frutas. Lá na nossa escola, a gente faz qual tipo de compostagem? São a compostagem das folhas, elas caem das árvores, a gente faz a varrição num determinado canto, ali a gente vai pondo as folhas, terra, a casca de ovo, pó de café e vamos alternando essas camadas e colocando água e vai se decompor e depois vai se tornar, né, o nosso composto para ser usado na nossa horta. Uma das maneiras eficazes de ajudar na reciclagem é participar dos sistemas de coleta seletiva. A coleta seletiva faz a recolha do lixo orgânico e não orgânico, que deve ser separado nas casas, empresas e indústrias. Depois que o lixo é recolhido, é encaminhado para locais adequados para que a reutilização seja feita de acordo com os tipos de materiais separados. Um dos maiores desafios relativo à reciclagem é conseguir educar o cidadão para que compreenda que cada esforço, por menor que seja, tenha um impacto positivo na preservação do meio ambiente. E é o que eu falo para vocês
todas as vezes que a gente tem as nossas aulas lá, né? Exatamente dessa importância e desse esforço. De grão em grão, a gente consegue fazer algo muito grandioso. Então, a gente não pode pensar num todo, a gente tem que pensar no eu para poder abranger o todo. Sempre a gente tem que lembrar disso. E o meio ambiente e as políticas públicas ambientais? Isso também é muito importante, né? Essas políticas públicas, junto com a conscientização de todos. Somos um grupo, trabalhamos num coletivo e precisamos de uma organização para que a coisa aconteça de uma maneira mais responsável e séria, né? Então, as políticas públicas relativas ao meio ambiente e sua preservação são de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, que é o governo federal, e das secretarias do meio ambiente, que são os estados e dos municípios. Esses órgãos são responsáveis por tomar medidas práticas relativas ao que é previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e em outras leis que tratam do assunto. Eles fazem a fiscalização das atividades poluidoras, da extração de minerais e de outras atividades que possam prejudicar a conservação dos ecossistemas e das áreas de reserva ecológica do país. Para atingir esses objetivos, existem programas ligados à preservação e recuperação do meio ambiente, à avaliação da qualidade da água e à fiscalização do uso de recursos naturais. Esses órgãos também são responsáveis por promover ações educativas em relação à educação ambiental, conceitos de ecologia e aumento da sustentabilidade das cidades. E da onde surgiu, né, essa política nacional do meio ambiente? No Brasil, ela existe, é a que a gente dá o nome da sigla PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938/81. Essa política, ela define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações físicas, químicas e biológicas que permitem a existência de vida nas suas mais diferentes formas. Está no artigo 3º do inciso 1º. O objetivo da PNMA é definir critérios e mecanismos de ação que devem ser tomados pelos governos para garantir a preservação do meio ambiente. E quais são os exemplos que eu vou dar aqui para vocês que está previsto nesta lei? Por exemplo, é a fiscalização do uso e do consumo dos recursos naturais, controle da emissão de poluição no ambiente, controle o uso consciente do solo, da água e do ar, incentivo a estudos e pesquisas na área ambiental, proteção dos ecossistemas, proteção e preservação e recuperação de áreas ameaçadas. A PNMA também define quais devem ser as ações implementadas pelo governo para garantir a preservação do meio ambiente e, a partir da avaliação de impactos ambientais ocorridos e da definição de prioridades de ação. São algumas medidas adotadas pela Política Nacional do Meio Ambiente. Previsão de que o agente causador de poluição deve reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente. Criação de um cadastro de dados sobre a qualidade do meio ambiente e a criação de espaços e proteção de reserva ambiental. Então, mediante isso, a gente tem o quê? Uma data comemorativa, como eu falei para vocês lá no começo. Essa data é a data da Semana Mundial do Meio Ambiente, que é comemorada todos os anos na primeira semana do mês de junho, juntamente com as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5 de junho. A data existente, desde a publicação do Decreto 86.028 em 1981, o objetivo da realização da Semana Mundial do Meio Ambiente é conscientizar a população sobre a importância da participação de todos os cidadãos na preservação do meio ambiente. Então é importante a gente saber essas informações todas para a gente poder ter uma noção, né, da responsabilidade que nós, como cidadãos, pessoas, temos em relação à nossa natureza, ao nosso meio, que é também a garantia da nossa sobrevivência. Então agora a gente vai dar uma olhadinha lá na nossa hidroponia e ver como que foi uma semana após da nossa quinta videoaula, o como elas estão se desenvolvendo, certinho? Vamos lá? Hoje, passado mais uma semana, vamos novamente fazer a troca dos nutrientes da nossa hidroponia. Exatamente passaram-se 7 dias
E olha como elas estão. A que mais desenvolveu é essa daqui até o momento. Depois esta. E aqui são aquelas que tinham secado e estão surgindo os novos brotos. Olha que belezinha. Aí a última coluna aqui de baixo. Também são escarolas que já tinham secado as folhinhas e que brotaram novamente, certo? Então agora a gente vai fazer a troca da água, colocando uma nova água com novos nutrientes aqui na caixa, certo? E aqui são as hortaliças da horta suspensa. Também passou-se mais uma semana. Olha como elas também se desenvolveram super bem. Olha que bonitinho. O almeirão roxo, né, com a cebolinha. A salsinha. E a mistura novamente do almeirão roxo com a cebolinha. Mas, professora, por que que tá tendo tanto almeirão no meio das cebolinhas nas caixas? Exatamente porque tinha o almeirão, o pezinho do lado, que cresceu, deu as folhinhas, a gente colheu, fez salada, vocês levaram para casa. E as sementinhas secaram e voaram pelo nosso espaço da horta. E com isso, aonde elas fixam, elas vão nascer outros pezinhos. Por isso que tem um monte. Aqui os morangos. Ó que belezinha. Mais moranguinho na caixa. Tá vendo? Estão amadurecendo. Olha a outra aqui. A batata doce só crescendo. Aqui, ó, o tomatinho. Inclusive, olha lá, ó, já tem um tomatinho, tá vendo? Que bonitinho. Então, aqui é uma visão geral da nossa hidroponia esta semana com a horta suspensa, certo? Aí, aqui do lado de cá, a nossa horta tradicional. Olha lá que bonito. A berinjela. A escarola aqui novamente, olha lá como elas estão enormes. Lá mais ao fundo o alface também, todos em desenvolvimento. Olha que bonito aqui o almeirão também, o quanto cresceu de uma semana para outra, olha, muito mesmo. Os tomates com bastante tomatinho. Ó, aqui a hortelã com mais tomatinho. Aqui, ó, um pezinho de berinjela nasceu no meio aqui, ó, que belezinha. Já são sementes daqui, dos nossos próprias berinjelas daqui. E aqui também, ó, olha quantas berinjelas estão nascendo, quantas mudas de berinjela a gente tem aqui. Muitas, muitas. A rúcula, tá vendo como se desenvolveram mais ainda essa semana, quase todas já no ponto para a colheita, viu, gente? Mais algumas semanas já vai estar tudo pronto. Olha aqui os pepinos. Tá vendo? Só crescendo. Olha ali mais atrás um pouquinho. Os espinafres. Aqui mais a salsinha. E aqui, olha lá, ó. Tanto o gengibre como o alçafrão estão quase prontos para a gente poder tirar as raízes e ver como é que é, certo? A diferença de um para o outro. Então aqui a gente tem uma visão, né, geral do nosso espaço horta. Olha que lindo. Uma linda tarde de sol, final de tarde. A natureza, né, dando o ar da sua beleza e da sua graça. Quanta coisa bacana vimos hoje, não? Então, semana que vem a gente volta, retomamos a nossa aula com outra atividade, outro assunto e provavelmente uma nova culinária. Para todos vocês, um grande abraço, boa semana, se cuidem e até semana que vem, galerinha!